Pedro, oi. Vou falar do Scala Check, que é uma ferramenta para Property Based Testing em Scala. E, bem, o que é esse teste baseado em propriedades que a gente pode ver com isso, né? Eu vou dar um exemplo aqui bem elaborado, que é muito difícil, presta atenção. E, bem, a função ela vai somar dois valores que você passa para ela. Então, soma x, y, x mais y, tranquilo. E eu quero eu quero testar a seguinte propriedade, que essa função aqui que eu tenho de soma, ela é comutativa. Então, se eu somar x com y ou y com x, tem que dar a mesma coisa. Tudo bem? A gente não consegue rodar um negócio desse, a gente tem que escrever isso em Scala. E o Scala Check ele dá algumas comodidades aí pra gente escrever esse teste. Basicamente, o centro do teste é isso aqui em laranja ou vermelho, sei lá, que é esse pedaço aqui, que eu estou testando se a soma x mais y é a mesma coisa que y mais x. E o que tem de novo aqui é esse método for all, que é do próprio Scala Check, que com ele eu consigo definir uma propriedade, né? Que é alguma coisa que eu quero verificar que é válida para a minha função ali. No caso, eu estou definindo uma propriedade que é de quantificação universal, ela tem que valer para qualquer x e y, para qualquer par x e y que eu passar aqui. Tranquilo? Beleza? E, bem, aqui a propriedade está definida e eu não passei quais valores de x e y vão ser testados. Na hora que eu peço para o Scala Check verificar ela para mim, chamando o método check, né, o objeto commutativity aqui, é uma property do Scala Check. Toda property tem esse método check. Na hora que eu chamo ele vai gerar automaticamente os casos de teste. Ele vai olhar a assinatura da função, ver que eu estou recebendo a assinatura da propriedade, né, isso daqui, ver que eu estou recebendo dois inteiros e vai gerar pares de ints para mim. Na hora que ele rodar, ele vai lá, ok, passaram sem testes, foi todo mundo feliz. A gente pode montar umas propriedades um pouco mais elaboradas, que a gente pode, por exemplo, restringir que tipo de valores são aceitos. Aqui a gente volta para o mesmo exemplo muito elaborado, só que a gente quer testar uma propriedade diferente. Eu quero que, dado um x, que é um int qualquer, e um y, que também é um int, só que um int necessariamente maior do que zero, eu quero que a soma desse x com o y seja maior do que x. Faz sentido isso, matematicamente? Então, eu pego um número x, soma alguma coisa maior do que zero, tem que dar um número maior do que o meu número x original. E eu posso escrever essa propriedade aqui com o Scala Check. É bem parecido com o exemplo anterior. Eu continuo usando o for all e todo o resto, só que tem um pedacinho novo ali, que é aquele y maior do que zero. E esse pedaço, ele força o Scala Check a só tentar validar essa propriedade aqui, se o y que ele gerou automaticamente for maior do que zero. Tranquilo? E, do mesmo jeito, eu defini a minha property aqui, eu posso pedir para o Scala Check verificar se a property está correta. Aí, no caso, ele vai falhar. Dá para ver aqui pela mensagem que ele conseguiu fazer passar dois casos de teste, mas no terceiro caso que ele testou com esses dois números aí, uns 51 milhões e 2 milhões, alguma coisa assim, o negócio não deu certo. Porque tem uma propriedade famosa da matemática, que se você pega dois números muito grandes, somados, eles dão um número negativo. Então, o resultado é tipo. Ok. Que enfim, né? Não corrige a história, etc. Se a gente fizesse a mesma conta com long, ia dar certo. Mas o int é o que conta, né? A função eu defini na assinatura, né? Ficar com o int, é int que está valendo. E bem, esse é um caso de teste, se você está fazendo TDD, você. Bem, eu provavelmente não ia testar com esses números feios e grandes assim. Se é um bug ou não, é outra questão. Pode dizer que é uma feature, eu diria. É uma feature. E, de todo modo, o que ele mostrou é que essa propriedade, essa suposição que a gente tinha sobre o nosso código aqui, que é um código super simples, não é verdadeira. Na verdade, quando eu fiz esse exemplo,
estava esperando que ele passasse, então não estava tentando construir um caso que desse errado só para ser legal. Mas eu, enfim. E, bem, falei que o ScalaCheck ele constrói esses casos de teste automaticamente para a gente. Ele tem um negócio que ele chama de generators. E ele tem os geradores que eles estão produzindo, enfim, vários tipos, esses tipos mais primitivos, tipo int, string, char, ele consegue construir automaticamente para a gente. Ele conhece, mas são coisas básicas, né? Se você tem uma classe lá do seu projeto, você mesmo criou, ele não vai ter um generator para essa classe. Ou se você quer valores que sejam ints, mas ints específicos, ele também, que satisfaça uma regra específica, ele não tem. Mas você consegue construir generators que satisfazem alguma propriedade, do jeito que você quiser, e ele te ajuda a fazer isso. A gente vai voltar para o mesmo exemplo, porque eu não tinha muita criatividade, usei o mesmo em todas as vezes. E a gente vai testar uma terceira propriedade aqui, que é dado x e y, se o x é par e o y também é par, a soma é um número par. Tudo bem? Tranquilo? E eu poderia usar uma propriedade condicional, usar lá uma restrição que o x e o y têm que ser pares. Mas é mais interessante já usar um generator para produzir números que sejam sempre pares. Tudo bem? E, basicamente, é assim que a gente constrói um generator que gera sempre números pares, uma das formas. A gente chama esse método arbitrary, que é do próprio ScalaCheck, e ele gera valores para conjunto de tipos. No caso aqui, eu estou pedindo para ele gerar esse arbitrary int, me devolve um generator de ints, e depois eu aplico a restrição, constante that, que eu falo, eu só quero os ints que satisfaçam essa regra ali, né? Estou pedindo só os pares. Então isso aqui já é um generator que, diferente do generator padrão de ints, ele vai me dar ints, mas só ints pares. Tranquilo? Tudo bem? E com isso eu posso escrever a minha propriedade mais ou menos do mesmo jeito que eu escrevi da outra vez. A única novidade aqui é que eu tenho esse even int. Eu estou passando para o for all um argumento que eu não passava da outra vez, né? Aqui eu estou dizendo qual generator ele tem que usar para preencher os valores de x e y ali da minha propriedade. Os valores que ele vai usar para testar a minha propriedade. Se eu não passo nada, ele tem lá os valores implícitos que o computador vai lá procurar e achar lá no céu e trazer eles ali e vai colocar automaticamente. Mas aqui, como eu estou passando quais são os valores, ele vai usar, ele vai respeitar a minha orientação e usar o even int. E na hora que eu mando checar e executo mesmo, dessa vez sim, ele vai passar para a soma de dois pares, é sempre um número par. Então, o for all então deve receber um var args que tem que corresponder à sua propriedade embaixo, provavelmente. Não, eu acho que ele tem 22 implementações, porque depois ele vai ter que fazer a checagem com o tipo da função de baixo. Ele tem umas 22 implementações bem elaboradas, bem feitas. Assim. Tá. Enfim, é basicamente isso. É todo o meu conhecimento de ScalaCheck.